Olá, meu colega, olá, minha colega. Eu sou o Fernando Capês e vou ter o maior prazer de conversar com você sobre um tema da mais alta relevância, extremamente atual e que permeia todas as esferas do ordenamento jurídico. Um fenômeno típico do início do terceiro milênio, que é o constitucionalismo em nosso ordenamento jurídico. Este constitucionalismo está nos levando a refletir sobre os mais diversos dispositivos do direito posto, de acordo com os princípios emanados da Constituição Federal. E esse constitucionalismo acaba transbordando na órbita penal no que hoje se chama de a teoria constitucional do direito penal. Vamos conversar sobre esse tema. Vamos ficar atualizados e vamos deixar aqueles que querem continuar estudando o direito penal à luz do século XIX um pouco para trás. Vejamos em que consiste a tal teoria constitucional do direito penal. Tudo começa no artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, a Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988. Diz o artigo 1º da Constituição. Quer pegar? Eu espero. Abre aí. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Portanto, nós vivemos sob o manto político-constitucional de um Estado democrático de direito. E deste perfil decorrem todos os efeitos na seara jurídica e, mais especificamente, jurídico-penal. O Estado democrático de direito se diferencia do Estado formal de direito, que foi o Estado de direito que primeiro apareceu logo após a Revolução Francesa, em 1789. O Estado de direito, que surgiu no final do século XVIII e perdurou durante todo o século XIX, era o chamado Estado formal de direito. O Estado formal de direito assegurava a todos os cidadãos uma igualdade, mas uma igualdade de fantasia, utópica, meramente formal. Dizia o ultrapassado e vetusto Estado formal de direito: todos são iguais perante a lei, porque a lei é igual para todos, nada mais. Ou seja, a igualdade de todos se esgotava na lei. Explico melhor. No Estado formal de direito, a função do Estado se limitava a fazer leis e a assegurar que elas fossem iguais para todos. Todos eram considerados iguais perante a lei pela única e exclusiva razão de que a lei era igual para todos. Na medida em que o Estado fazia regras e zelava para que elas fossem iguais para todos, aí esgotava a sua função de assegurar a igualdade para os cidadãos. Acontece que a desigualdade social, a desigualdade concreta e efetiva, se alastrava cada vez mais com intensa velocidade por todos os países daquela época. A Revolução Industrial provocou um gigantesco êxodo rural. Hordas e hordas de miseráveis saíam dos campos em busca de empregos nas cidades e morriam à míngua de qualquer assistência do poder público. Trabalhadores ingleses morriam nas minas de carvão, sem direito a descanso semanal remunerado, férias
ou qualquer outro benefício de ordem trabalhista. Eram verdadeiros escravos sob o manto fictício de uma relação de trabalho. Mas o Estado formal de direito dizia que todos esses eram iguais aos burgueses que os exploravam e viviam em majestosos palacetes. No Estado formal de direito, o Estado se caracterizava pela célebre frase do laissez-faire, laissez-passer. É o Estado que deixa rolar, que deixa acontecer. Um Estado sem nenhum compromisso em intervir no meio social. Deixa fazer, deixa acontecer. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha única função é fazer leis, e leis iguais para todos. Agora, no campo social, cada um que se vire, que seja uma verdadeira selva em que vençam os mais fortes. Era o chamado l'état gendarme, o Estado polícia, que tinha um cacetete na mão e punia todos aqueles que descumprissem as leis, ainda que essas leis fossem insuficientes para assegurar uma igualdade plena entre os cidadãos. Este era o Estado formal de direito, o Estado que interessava a burguesia ascendente, o Estado que trazia segurança jurídica, mas injustiça social. Porque ao se limitar à função de fazer leis iguais para todos, sem nenhum compromisso social, deixava que os mais fortes economicamente explorassem sem qualquer limite a força de trabalho das camadas menos favorecidas. Este Estado democrático de direito se pautava, se baseava numa igualdade, repito, formal. E por esta razão, era um perfil político constitucional que não instigava o operador jurídico a buscar o conteúdo da norma. Se não se procurava o conteúdo da igualdade, se a sociedade se contentava com a igualdade formal, as normas jurídicas também não eram estudadas em seu conteúdo, mas apenas na sua forma. Valia, no Estado formal de direito, única e exclusivamente a letra escrita, fria, abstrata e impessoal da lei. Daí que se cunhou a célebre frase: no Estado de Direito, todos estão submetidos ao império da lei. Exatamente, império da lei. Porque a lei não era interpretada, a lei era aplicada pelo seu sentido literal, frio, abstrato. A lei simplesmente valia pelo que nela estava escrito. Nessa época, a atividade interpretativa do juiz era vista quase como subversiva. Qualquer tentativa de se interpretar a norma para lhe dar um sentido diferente do seu sentido literal era vista como uma tentativa de subverter o sistema e de trazer insegurança jurídica. Por isso, no Estado formal de direito e durante todo o século XIX, junto com a igualdade meramente formal, perdurou um fenômeno que ficou conhecido como do positivismo jurídico. Vale o que está escrito. Não existe outra interpretação que não a literal. Nesta fase, o juiz não era um intérprete da lei, mas um escravo da lei. Um carimbador maluco que se limitava a olhar a lei e a cumpri-la cegamente. Afinal de contas, vigia a forma, a mera abstração, a igualdade utópica e de fantasia. Ninguém se preocupava com o conteúdo. Com o passar dos séculos, ou um século e meio, surgiu uma preocupação em se buscar mais do que a forma, em se buscar o conteúdo da igualdade.
Surgiram então os direitos humanos de segunda geração, os direitos humanos agora de terceira geração, já se fala em direitos humanos de quarta e até de quinta geração, porque o homem é um pouco mais do que liberdade assegurada pela lei. O homem tem necessidades concretas, sociais, que necessitam ser atendidas pelo Estado. E o Estado, limitando-se a fazer leis e zelar pelo seu cumprimento formal, não atende a todas as necessidades do gênero humano. Com isso, surgiu aqui no Brasil, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, a nossa Carta Constitucional de 1988, a Constituição Federal em vigor. A nossa Constituição Federal, logo no seu artigo 1º, definiu aquilo que nós já falamos, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito é muito mais do que Estado formal de direito. O Estado democrático de direito é aquele que se caracteriza pela busca não apenas da igualdade formal, abstrata, fria, impessoal, de fantasia. O Estado democrático de direito tem um compromisso normativo com a igualdade concreta, efetiva, social. Ele busca uma igualdade não apenas na forma, mas no seu conteúdo. E, portanto, é um Estado que rompe com o modelo que surgiu após a Revolução Francesa. Rompe com o modelo liberal burguês que professava única e exclusivamente normas iguais para todos. O Estado democrático de direito é o perfil político que nós traçamos para nós mesmos por meio de nossa Constituição Federal. E, evidentemente, que este perfil político há de influenciar em todas as searas do direito, e especificamente, no caso da nossa conversa, na seara do direito penal. O Estado democrático de direito se manifesta na nossa Constituição não apenas nessa frase isolada, mas em diversos dispositivos. Se nós formos até o artigo 3º, você que está acompanhando esse nosso bate-papo com a Constituição Federal aberta, e para estudar você sabe, né? É Constituição aberta, régua, caneta, vai grifando e vai lendo. Senão fica só uma conversa que depois a gente esquece. Vá até o artigo 3º da Constituição Federal. Veja lá quais são os objetivos do Estado democrático de direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. Olha lá, erradicação da miséria, combate a toda e qualquer forma de desigualdade, eliminação do preconceito. Ou seja, se verifica que o Estado tem uma função que vai um pouco além de simplesmente fazer leis iguais para todos. Caminhe até o artigo 6º e artigo 7º e veja as conquistas do Estado social, do Estado democrático de direito, e compare com o tempo em que os mineradores, os operadores, os operários morriam nas minas de carvão da Inglaterra. Veja lá quantos direitos trabalhistas e sociais são assegurados. Vá até o inciso 42 do artigo 5º. Pega lá, inciso 42 do artigo 5º. O racismo é um dos 2 únicos crimes que jamais prescrevem entre nós. Por que o racismo é um crime imprescritível? Porque ele vai ao encontro do objetivo fundamental de combater toda e qualquer forma de preconceito. Quer ir mais adiante? Tudo bem. Vá até o artigo 37 da Constituição Federal. Dá uma espiada. Quantos princípios que regem a administração pública e que se encontram na cabeça do artigo 37?
Antigamente, o que se dizia? Ah, se o ato administrativo é imoral, eu não tenho nada a ver com isso. Se o administrador público gasta desmedidamente, eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu, porque ele está coberto pela discricionariedade administrativa. Ele tem liberdade para decidir de acordo com motivos de conveniência e oportunidade. Quem tem que fiscalizar isso não é o Ministério Público, não é o Poder Judiciário. Quem tem que fiscalizar isso é o povo na hora da votação. Olha, com a Constituição Cidadã de 88 mudou muito, viu? Hoje, se o ato administrativo for imoral, se ele violar o princípio constitucional da moralidade administrativa, ele é nulo. Se o ato administrativo fugir ao bom senso, fugir à razoabilidade, ele é nulo. Abra o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, o princípio constitucional da razoabilidade permite a anulação do ato administrativo, se ele refugir ao bom senso. Princípio da economicidade, se o ato não for o mais econômico. Princípio da eficiência, se ele não for eficiente. Hoje o administrador público não tem mais aquela liberdade que tinha no passado. Porque administrador público, e esse é um conceito da Constituição Federal, Constituição do Estado Democrático de Direito, administrador público é aquele que administra o que não lhe pertence. Administrador público é aquele que ocupa um cargo que não lhe pertence. O cargo pertence ao povo. Está na Constituição que todo poder emana do povo e depende de nós ser este um princípio vago, sem sentido ou efetivo, que lastreia a estrutura do poder. Portanto, hoje, ser administrador público significa administrar dentro de um campo bastante restrito imposto pela lei, interesses de terceiros e responder, ser responsabilizado pelos atos decorrentes de sua gestão. Nesse mesmo artigo 37, você vai ao parágrafo 4º e encontra o quê? Que o ato de improbidade administrativa tem de ser combatido. É um dogma constitucional o combate à improbidade administrativa. E a improbidade administrativa se revela em 3 hipóteses. Quando o administrador público se enriquece ilicitamente no exercício da função, quando o administrador público causa dano ao patrimônio público e quando o administrador público afronta princípios constitucionais da administração pública. Em qualquer dessas 3 hipóteses ocorre a improbidade administrativa. E ele, que é regido por todos os princípios do artigo 37 caput, tem que responder inclusive com seu patrimônio pessoal. E o parágrafo 5º do artigo 37 diz que as ações civis para reparação de dano ao erário jamais prescrevem. O artigo 127, o artigo 128 e o artigo 129 delineiam o perfil do Ministério Público, dando-lhe novas funções. No artigo 129, inciso 3º, o inquérito civil público para apurar atos de lesão ao patrimônio público e outros interesses difusos. Assegura-se o pluripartidarismo e a liberdade de imprensa. Com isso, se chega ao sistema do checks and balances, freios e contrapesos, em que há uma fiscalização recíproca. Bem diferente dos tempos em que o rei maluco acordava e dizia l'état c'est moi. Pois bem, tudo isso está na Constituição Federal e depende de nós efetivarmos tais princípios. Lembre-se que na época da ditadura militar, o único instrumento de defesa do patrimônio público era a ação popular, um instrumento demagógico que dizia e ainda diz que qualquer cidadão com o título de eleitor pode entrar com uma ação para anular um ato lesivo ao erário. Eu te pergunto, e como é que ele vai investigar?
Com quais poderes? Poderes de fantasia? Agora sim, temos um controle muito mais eficiente, muito mais eficaz. Quero que você perceba, então, que nós não estamos mais sob o manto da ditadura militar. Nós não estamos mais sob a égide de um Brasil agrário, comandado durante muitos anos por ditaduras também. Ditaduras como a da Constituição Polaca, de 1937, a ditadura Vargas. Não estamos mais sob o império. Vivemos hoje sob o manto da Constituição Federal de 1988, que delineou o Estado Democrático de Direito, que assegura a todos a igualdade na forma. A lei é igual para todos nós. E determina ao Estado que procure a igualdade no conteúdo, reduzindo as diferenças sociais e combatendo a miséria. Se você acompanhar os noticiários, e tem acompanhado, verá que nunca tantos administradores foram obrigados a dar satisfações de seus atos. E isto por quê? Porque o Estado Democrático de Direito, através dos seus canais e mecanismos de combate à corrupção e ao abuso de poder, tem funcionado. Vagarosamente é verdade, mas tem funcionado. Não desanime com o volume de corrupção que está aparecendo pela imprensa. Pense o seguinte: hoje está mais difícil, as casas estão caindo e tudo que se faz aparece, porque a democracia está se fortalecendo e a igualdade no plano formal se concretiza, se projeta no plano concreto, material e social. Mas como transportar essa discussão para o campo estritamente jurídico? No direito penal, por exemplo, e no processo penal, por exemplo, isto se manifesta quando nós nos vemos obrigados, compelidos pelo Estado Democrático de Direito, a não ficar apenas na forma e a buscar o conteúdo. Isto significa, portanto, que não é porque está escrito no Código de Processo Penal ou numa lei processual que um prazo corre independentemente de intimação, que eu vou me calar e cumprir como um escravo da lei esse dispositivo. Ah, bom, se a lei processual diz que o prazo corre e que a parte não precisa ser intimada, eu sou um escravo da lei, a lei não pode ser interpretada, o que nela está escrito vale e que, portanto, eu tenho que me conformar com esta norma do direito positivo. Negativo. Esta norma do direito positivo, que diz que um prazo corre sem que a parte necessite ser intimada, é um dispositivo inconstitucional. É um dispositivo que contraria um princípio constitucional muito superior a ele e muito mais importante, que é o princípio constitucional do contraditório e que é o princípio constitucional da ampla defesa. Ora, como é que pode um ato processual ser praticado sem que a parte contrária tenha ciência prévia e oportunidade de se manifestar? Isto viola o contraditório. Então, está escrito na forma daquela norma que o prazo corre independentemente de intimação. Mas se eu for perscrutar o seu conteúdo, à luz dos princípios constitucionais, verei que esta norma é inconstitucional, porque afronta um princípio derivado do Estado Democrático de Direito. Ora, violar um princípio constitucional, como é o caso do princípio da ampla defesa e do contraditório, é muito mais grave do que afrontar uma norma específica. Quem viola um princípio constitucional agride todo um feixe de regras e valores que dele decorrem. É a mais grave afronta ao texto constitucional. Podemos dizer, então, para melhor situarmos nosso entendimento na seara do direito penal e do processo penal, que do Estado Democrático de Direito
do artigo 1º da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, partem dois gigantescos princípios. Um que rege o processo penal e outro que rege o direito penal. Do Estado Democrático de Direito parte um princípio que rege todo o direito penal, que é o princípio da dignidade humana. Portanto, repito, do Estado Democrático de Direito parte o princípio da dignidade humana, e o princípio da dignidade humana rege e orienta todo o direito penal. Dirão vocês, mas a dignidade humana antecede o Estado Democrático de Direito. Ao que eu responderei: como falar-se em dignidade humana no absolutismo monárquico, em que um rei maluco, que diz que o Estado é ele, diz que crime é aquilo que ele deseja ser? Como se falar em dignidade humana num Estado formal de direito que diz que todos estão submetidos ao império da lei, mas de uma lei completamente ineficaz para assegurar princípios básicos de dignidade? É no Estado Democrático de Direito que a dignidade humana encontra campo para se projetar. E é no direito penal em que ela se manifesta com mais veemência. Portanto, podemos construir que do Estado Democrático de Direito parte um gigantesco princípio, que é o princípio da dignidade humana. E o princípio da dignidade humana, que parte do Estado Democrático de Direito, rege todo o direito penal nesse Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, desse mesmo Estado Democrático de Direito, parte outro gigantesco princípio que rege todo o processo penal, que é o princípio do devido processo legal. Podemos, então, estruturar assim a nossa conversa. Do Estado Democrático de Direito partem dois gigantescos tentáculos, um a reger o direito penal e outro a reger o processo penal. O tentáculo, isto é, o princípio maior, o princípio gigantesco, que parte do Estado Democrático de Direito e regula todo o direito penal, chama-se princípio da dignidade humana. E o tentáculo que parte do Estado Democrático de Direito, e o princípio gigantesco que parte do Estado Democrático de Direito e regula todo o processo penal, se chama devido processo legal. De maneira que, atualmente, perante o Estado Democrático de Direito, nosso direito penal é todo regido e orientado pela dignidade humana. E nosso processo penal, regido e orientado pelo devido processo legal. Vamos comentar um pouco de cada um desses gigantescos princípios, desses dois gigantescos braços do Estado Democrático de Direito. O braço penal, princípio da dignidade humana, e o braço processual penal, princípio do devido processo legal. Falemos primeiro do devido processo legal. O devido processo legal é, concordo plenamente com meu amigo e colega, o professor Nelson Neri Júnior, e respeito aqueles que dissentem de nosso entendimento, o princípio do devido processo legal é um princípio reitor. É como se fosse uma embarcação maior, dentro da qual navegam vários subprincípios, vários princípios menores. Eu prefiro até chamar o princípio do devido processo legal de princípio da devida persecução penal. Sim, acho que é um nome muito mais adequado e muito mais amplo. Explico. O processo penal se inicia no momento em que o juiz recebe a denúncia ou a queixa. No momento em que o juiz aceita, recebe
a acusação formulada pelo Ministério Público, denúncia, ou a acusação formulada pelo querelante, queixa, é nesse momento que se instaura o processo. Antes disso, não havia processo. Eu te pergunto, quando a gente fala em princípio constitucional do devido processo legal, não te dá a impressão de que só passam a existir direitos a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia ou queixa? Essa é a impressão que a expressão devido processo legal nos deixa. Vamos substituí-la por devida persecução penal. A persecução penal começa muito antes. A persecução penal se inicia no momento em que o Estado, normalmente através da polícia judiciária, oficialmente dá início à sequência de atos tendentes a investigar o fato, a apurar a autoria, a levar à responsabilização dos culpados. A persecução penal começa com a instauração do inquérito policial, notícia crimes de cognição direta ou imediata, quando a autoridade policial de ofício toma conhecimento do fato e instaura o inquérito policial. A persecução penal começa quando a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante, notícia crimes de cognição coercitiva obrigatória, no momento em que, verificando o estado de flagrância, determina a lavratura do auto. A persecução penal começa no momento em que o Ministério Público ou a autoridade judiciária requisita formal e expressamente a instauração do inquérito policial, notícia crimes de cognição mediata ou indireta. Portanto, no momento em que o Estado dá início oficialmente aos atos de perseguição, de persecução do fato e sua autoria. E te digo, neste momento, já começam a valer princípios constitucionais de defesa do indiciado, do suspeito, ainda não acusado. Nesse momento, por exemplo, da prisão, ele tem direito de se comunicar com alguém de sua família, de entrevistar-se com seu advogado, de ser informado dos motivos de sua prisão, de que sua prisão seja imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se ilegal e abusiva, de conhecer todos os motivos pelos quais está preso, com a entrega da nota de culpa. Portanto, muito antes da instauração do processo, a Constituição no Estado Democrático de Direito assegura uma série de prerrogativas e direitos ao cidadão. Se for advogado, pela excelência e importância de sua função, não pode ser preso em flagrante sem a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, dispositivo que em nada fere a Constituição. Portanto, do Estado Democrático de Direito, parte um primeiro princípio, que é o princípio da devida persecução penal, mais amplo que devido processo legal, que há de regular todo o processo penal, em todos os seus momentos. Do princípio da devida persecução penal, decorre, por exemplo, o princípio do estado de inocência, também chamado de princípio da presunção da inocência, ou princípio da não culpabilidade, que está no artigo 5º, inciso 57. Princípio esse que é óbvio, não proíbe a prisão provisória, mas só a admite quando fundamentada no periculo in mora. Esse é um tema para uma outra aula,
por uma outra conversa entre nós. Mas é importante que esse princípio nos oriente a concluir que não pode existir uma prisão provisória obrigatória, uma prisão provisória sem justificativa. O princípio da fundamentação e motivação das decisões judiciais, artigo 93, inciso 9, como é que pode haver uma decisão sem fundamentação? Eu não concordo que uma denúncia ou queixa possam ser recebidas sem fundamentação, ainda que escassa, deve ter uma motivação e um despacho importante. Ora, isso deflui de uma interpretação de princípios constitucionais. O princípio da publicidade das decisões, o processo tem que ser público, aberto. Por que o medo de se filmar um júri e de se transmiti-lo ao vivo? A justiça tem que ser acessível a todas as pessoas. A devida persecução penal há de nos inspirar a que dela decorram princípios processuais que nos orientem a mudar alguns dispositivos quando afrontosos ao texto magno. Correr prazo sem intimação, decisão sem fundamentação, prisão sem perículo in mora antes do trânsito em julgado. Nós temos que refletir e concluir que um processo penal no Estado democrático de direito não pode ser um processo penal estigmatizante e traumático que aterrorize e puna a pessoa antes mesmo de uma sentença. Um processo penal em que a condição do réu traga uma pena não autorizada pela Constituição, que é a pena de infâmia. Nós temos que construir um processo penal eficiente, porque a administração pública tem que ser eficiente, tem que proteger o cidadão, um processo penal eficiente, um processo penal ágil, porque hoje é um princípio constitucional, um direito individual, o direito à rápida prestação jurisdicional, a prestação jurisdicional dentro de um razoável tempo, que tem que ser definido pela jurisprudência. Ora, o processo penal ele tem que saber dosar o seu equilíbrio entre a eficiência, a agilidade, a resposta rápida que não assegure a impunidade e, ao mesmo tempo, o respeito aos princípios derivados do Estado Democrático de Direito, que, em última análise, se manifestam no princípio da devida persecução penal. No campo do direito penal, o Estado Democrático de Direito se projeta juridicamente por meio da dignidade humana. Isto significa que, toda vez que o legislador fizer abstratamente uma norma jurídica que seja abstratamente, repito, ofensiva à dignidade humana, toda vez que isto acontecer, essa norma será inconstitucional. E toda vez que o juiz, no caso concreto, ao aplicar a norma jurídica ao caso concreto, afrontar a dignidade humana, ele também estará tendo uma decisão nula. A dignidade humana passa a ser um mecanismo de controle do conteúdo da norma no plano abstrato e do conteúdo da norma no momento de sua aplicação concreta. Da dignidade humana decorrem inúmeros princípios constitucionais, como o princípio da insignificância, também chamado de princípio da insignificância, criado pelo jurista penalista alemão Klaus Roxin em 1964. Ou outro princípio, o princípio da lesividade ou da ofensividade, muito em voga. Ou o princípio da intervenção mínima, o princípio da subsidiariedade do direito penal, o princípio do direito penal do fato, o princípio da alteridade ou da transcendentalidade, o princípio da confiança. São inúmeros princípios constitucionais que fazem com que hoje se discuta uma teoria constitucional do direito penal. Eu recomendaria a você, se tiver interesse em aprofundar os estudos, no meu livro Curso de Direito Penal, volume 1,
editado pela editora Saraiva, um livro capa vermelha. E o curso de processo penal, também editado pela Saraiva, capa azul. O processo penal está na 13ª edição, o penal na 9ª edição. Nesses livros vocês encontrarão o constitucionalismo do processo penal e o constitucionalismo do direito penal. E é uma obrigação nossa, como juristas, que acreditam no Estado democrático de direito, que acreditam que o Estado tem que ser eficiente, mas não pode se transformar num leviatã acusatório que massacra as pessoas sem lhes assegurar direito de defesa, contraditório, ou sem uma reflexão sobre o conteúdo da norma. Nós temos nisso uma verdadeira missão a cumprir, e não apenas uma profissão. E eu gostaria que você me honrasse com a leitura, tanto da minha coleção de Direito Penal, curso de Direito Penal, quanto processo penal. Mas veja só, como é que isso se manifesta? Vamos dar alguns exemplos para verificar como isso se manifesta no direito penal. O sujeito subtrai uma estatuetazinha oca de gesso numa feira de artesanato. Ou leva a tampinha de um refrigerante Mirinda, dentro da qual se concorre a um sorteio de figurinha. Pega uma figurinha no bafo e sai correndo. Leva um chiclete da caixa registradora da padaria. Ou um drops de hortelã. Vejam bem, o princípio da insignificância, ou, agora me veio o nome, da bagatela, princípio da insignificância para Klaus Roxin, e princípio da bagatela para Klaus Tiedemann. O princípio da insignificância ou da bagatela teve origem no direito civil, você lembra? De minimis non curat praetor. Os pretores não cuidam das questões insignificantes. Os pretores só cuidam das questões que têm alguma relevância. Isso válido para o direito civil. Klaus Roxin, séculos e séculos depois, em 1964, teve a coragem de introduzir esse princípio no direito penal, dizendo: o direito penal não cuida das lesões de escassa lesividade. De maneira que o furto de um chiclete Plock pode estar definido na lei como subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas no Estado democrático de direito, a gente não se conforma com a letra escrita da lei. A gente vai buscar o seu conteúdo e conclui: espera um pouquinho. Quando o legislador descreve o furto, ele está pressupondo o furto de um objeto que tem um mínimo de lesividade. Se a lesividade for muito escassa, se a lesão for insignificante, isso não chega a arranhar o direito penal. De maneira que o fato não constitui crime. É um fato atípico. E o princípio da insignificância hoje é aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. Princípio da intervenção mínima. O direito penal é excepcional. Só existe crime quando a lei o disser. A regra é que não há crime. A exceção é a existência do crime. Logo, se o direito penal é excepcional, se o direito penal é a exceção, sua intervenção deve ser excepcional. E ele só deve intervir nas lesões mais graves. Daí decorre o princípio da subsidiariedade. Então ele é subsidiário. Se o direito trabalhista consegue resolver aquele problema, deixa com o direito trabalhista. Para que invocar o direito penal? O direito penal só deve ser invocado quando os demais ramos do direito, menos agressivos, forem insuficientes para resolver o conflito. Princípio da ofensividade ou lesividade. Se a conduta não tem lesividade, não é capaz de ferir o bem jurídico, não há que se falar em crime. Vou te dar um exemplo. Em 1972, um casal pulou o muro do Jardim Zoológico em São Paulo.
às 4 horas da matina, uma madrugada frígida, fazendo 7 graus. Ficaram completamente pelados, desnudaram-se em suas vergonhas, viraram uma garrafa de vinho e, pelados, deram-se as mãos e começaram a correr pelas alamedas do parque, gritando como loucos. Até que 1 hora depois, atléticos, já ofegantes, rolaram pela relva úmida como 2 cães sarnentos, dando vazão à lascívia incontida, à satisfação do desejo carnal da libido. E rolaram de frente à jaula do mandril, que estava ali com os filhotinhos. Veio o vigilante noturno às 5 da manhã e prendeu em flagrante o casal. Houve uma manchete nos jornais de São Paulo: casal tarado é preso em noite de terror no Jardim Zoológico. Eu pergunto, qual o crime que eles cometeram? Um intérprete do direito penal positivo vai dizer: ato obsceno, praticar ato obsceno em local público. Foi o que eles fizeram. Eu pergunto, mas quem estava no zoológico naquela hora? Local ermo, não tinha ninguém. Qual o bem jurídico que esse crime protege? O pudor da coletividade ou o pudor do mandril e sua prole? Você tem uma arma de fogo na sua casa e não a levou a registro. A lei diz que você está cometendo um crime. Possuir arma de fogo dentro de casa sem registro. Agora, e se essa arma estiver descarregada e trancada numa gaveta ou baú? Para que serve esse crime? Para proteger a incolumidade pública. E de que maneira você, com uma arma descarregada, coloca em risco a incolumidade pública? Tudo isso está no Supremo Tribunal Federal. Você, se não acompanhar, fica ultrapassado. E eu quero você sempre à frente. Você pega o princípio da alteridade ou da transcendentalidade. O direito penal só pune quem faz mal ao outro. Há países do sudeste da Ásia, como por exemplo a Malásia, em que a tentativa de suicídio é punida com a morte. O cara tenta se matar, não consegue, o Estado lhe dá uma força. Não pode. Só existe crime quando você fere interesse do outro. Então essa é uma rápida abordagem. Nós já estamos aqui conversando há algum tempo, e eu não quero cansá-lo, quero ser seu amigo. É uma rápida abordagem para te chamar a atenção. Abra o artigo 1º da Constituição Federal. Veja que esse artigo diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito busca a igualdade não apenas formal, mas sobretudo concreta, efetiva, social. Logo, ele quer que a gente busque o conteúdo da norma e não apenas a sua forma. Do Estado democrático de direito partem 2 gigantescos princípios. Um é o princípio da dignidade humana, que regula todo o direito penal. Do princípio da dignidade humana derivam subprincípios: ofensividade, insignificância, intervenção mínima, subsidiariedade, alteridade, e regem o direito penal. O outro princípio que parte do Estado democrático de direito é a devida persecução penal, que rege todo o processo penal, através de subprincípios como contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação das decisões judiciais e assim por diante. Com isso, você estará aplicando o constitucionalismo penal e o constitucionalismo processual penal. É a teoria constitucional do direito penal e a teoria constitucional do processo penal. Eu convido você a refletir nas obras que lhe indiquei, porque assim você não será um mero carimbador maluco, não será um escravo da lei, mas um intérprete. Diz a lenda grega que Procusto, ao receber os seus convidados em casa, cerrava-lhes as pernas para que coubessem em sua pequena cama. Por favor, meu colega jurista do século XXI, não cerre as pernas da Constituição para que ela caiba dentro da pequenez do direito positivo. Ao contrário, em vez de ser um escravo da lei, seja um intérprete que interpreta a lei de acordo com os princípios constitucionais que a regem.
Fazendo assim, você estará ajudando a aplicar o Estado democrático de direito. E eu quero crer junto com você que, assim fazendo, transformará a advocacia não apenas numa profissão, num meio de ganhar a vida, mas numa verdadeira missão a serviço da justiça. Muito obrigado e até uma próxima. Olá, meu colega, olá, minha colega. Agora eu vou te fazer um convite irresistível. Você que gosta de ver o circo pegar fogo. Dia 12 de agosto, no Memorial da América Latina, eu vou me defrontar com o Dr. Mauro Otávio Nassif e sua equipe de advogados criminalistas. Dr. Mauro Nassif é um brilhante professor, um grande advogado, que patrocinou a defesa de Suzane Richthofen. E olha, ela foi condenada por 4-3. É um debate acirrado, vamos nos defrontar em um crime passional, em que será discutida a tese da legítima defesa da honra. E eu, que durante 5 anos atuei no Tribunal do Júri, e depois fui para a Promotoria da Cidadania, vou voltar a vestir a beca do Ministério Público. Eu conto com você. Nós teremos uma parte inicial, que será um curso teórico sobre o Tribunal do Júri. Tema importantíssimo para concurso, decisivo para o exame da OAB, imprescindível para que o advogado seja completo. Vamos dar um curso sobre júri e depois, tudo que você viu na teoria vai se manifestar na prática num grande debate. Dia 12 de agosto, no Memorial da América Latina. Até lá. Olá, meu colega, olá, minha colega. Eu tenho um convite imperdível para fazer para você. No dia 12 de agosto, sábado, no Memorial da América Latina, eu vou estar participando de um júri simulado. Vou botar a beca do Ministério Público e vou me defrontar com o grande advogado, Dr. Mauro Otávio Nassif e sua equipe de criminalistas. Dr. Mauro Otávio Nassif, além de ser professor, é o advogado que patrocinou a defesa de Suzane von Richthofen, que foi condenada por 4-3. Quase que ele absolve a Suzane. É um grande advogado, há muitos anos, com muita experiência, tá babando e diz que tá louco para me derrotar. Vai ser um grande júri e você que gosta de ver o circo pegar fogo, não pode perder essa. Além disso, na parte da manhã, nós teremos um curso teórico sobre Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é imprescindível para quem quer fazer o exame da OAB. Sempre representa um grande número de perguntas na parte de processo penal. É importantíssimo para quem quer concurso e para quem deseja advogar, não pode deixar de fazer pelo menos um júri. É lá que o advogado se completa e se realiza totalmente. Vamos ter então no dia 12 de agosto, no Memorial da América Latina, um curso teórico sobre júri e à tarde, tudo que você viu em teoria aplicado na prática, num pega-fogo sensacional entre esse que vos fala, o promotor Fernando Capês, e o advogado Mauro Otávio Nassif e sua equipe de criminalistas, em que vai estar sendo debatida a tese legítima defesa da honra em um crime passional. Não fique fora dessa. Faça a diferença. Quem ficar em casa descansando ficou, perdeu. Você não. Pode adquirir informação. E o mundo de hoje, quem tem informação faz a diferença. Te aguardo no dia 12 de agosto. Até lá.